Mateus 25, a partir do versículo 14, diz assim: E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1. A cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu em viagem. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos, ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro de seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe outros 5 e disse: O senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: O senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: Eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao Senhor. O Senhor respondeu: Servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que, quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem, lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Esta é a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Pai, obrigado por tua palavra, obrigado por essa noite, obrigado por estarmos aqui reunidos e juntos. E Pai, pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos conduza, que o teu Espírito sopre de tal maneira que a gente possa experimentar tua graça, teu favor, que a gente possa ouvir a tua voz e, na medida em que ouvimos a tua voz, sermos tratados pelo teu Espírito à imagem do teu Filho. Abre os nossos olhos, Pai, nos lembra que é o labor das nossas mãos que demonstra a nossa fidelidade a Ti e o quão valorizamos a Tua obra, o Senhor, em nossa vida. Por isso, Pai, nós entregamos a Ti esse tempo e pedimos a Tua bênção. Nós oramos assim no nome dEle. Amém. Como você sabe, nós estamos numa série aqui na nossa igreja. Essa série tem o título de Freguesia Religiosa. Estamos falando sobre a maldição do clientelismo espiritual. A nossa proposta como igreja, enquanto liderança da nossa igreja, ela é muito simples. É de tentar mostrar a você o quão danosa é esta ideia que a gente vê muitas vezes por aí sendo propagada no meio das igrejas, de que eu consigo me relacionar com Deus a partir de um viés de barganha, a partir de um viés de mercado. Então, aquela lógica do toma lá, dá cá. Aquela lógica de que se eu fizer algo de bom, Deus, então, ele tem que me retribuir. Se eu fizer algo de mal, então Deus vai me amaldiçoar. Quando nós nos guiamos e orientamos a nossa relação com Deus a partir desta lógica, fatalmente nós vamos encontrar uma relação que não é aquela proposta pelo Evangelho da graça do Senhor Jesus.
Semana passada nós falamos sobre a lógica que está por trás dessas ideias de eu me relacionar com Deus a partir de barganha. E a lógica que está por trás dessas ideias é a chamada teologia da retribuição. Nós olhamos para Jó no capítulo 1 e nós vimos uma coisa muito interessante. Nós vimos que esta lógica, ela permeou a igreja a partir de um negócio que é muito comum nos dias de hoje, que é o chamado mercado de significado. Eu não sei se você já ouviu falar, mas um dos mercados mais bem-sucedidos no mundo hoje é esse chamado mercado de significado. Ou seja, você entra muitas vezes nas redes sociais, na internet, na TV também, e você vai ver, enfim, todo tipo de gente vendendo não um produto a nós, mas muitas vezes uma proposta de vida e uma narrativa que eventualmente vai ajudar a gente a configurar a nossa vida a partir dessa narrativa. Então você tem, por exemplo, a turma da vida simples, né? Vamos viver uma vida simples. Vista tons pastéis. E aí você vai, enfim, viver uma vida simples, você vai para o mato, e aí você vai ser aquela pessoa tranquila e feliz. E aí você vai ser uma pessoa que vai conseguir, a partir da narrativa e da lógica da vida simples, então discernir a tua vida espiritual, a tua vida com Deus. Aí tem a turma do vamos ganhar dinheiro, vamos para cima, os coaches, né? Coaches, influencers, eles estão fazendo fortuna a partir desse mercado, que é muito, muito bem sucedido, por sinal. Aí vamos ganhar dinheiro, vamos ser bem sucedido, porque ser bem sucedido é um negócio. Aí você tem a mamãe, né? A mamãe, vamos ser mãe, né? Vende aquela ideia de uma mãe, família doriana. Aquela que gosta de postar lá nas redes sociais que ela tem 10 filhos, né? Aí ela gasta 40 minutos cozinhando só a omelete das crianças de manhã cedo e ela acorda 5h40 da manhã, porque 6h20 as crianças vão levantar e aí ela vai colocar a omelete na mesa para suas crianças. Isso é vida realizada e etc. E meus irmãos, as igrejas evangélicas, especialmente no Brasil, elas entraram de cabeça nessa lógica do mercado de significado, a ponto de transformar o evangelho em um mercado e a igreja num grande shopping. Pastor não é mais aquela figura de um mestre na palavra de Deus que ajuda o povo e conduz o povo na palavra, orientando a partir da palavra de Deus. Pastor agora é figura midiática, não sei se você já viu, ele não tem mais ovelhas, ele tem seguidores e, enfim, todo tipo de fã. Igreja não é mais, enfim, uma comunidade onde nós nos reunimos e temos a nossa fé em comum em Cristo Jesus e vivemos como comunidade a partir das verdades do Evangelho. Igreja agora é uma empresa mais ou menos tipo a Apple. Eu entro para a igreja, aí eu mudo o meu jeito de falar, meu jeito de vestir, eu me torno membro de uma determinada comunidade, tem até uma gramática a conjugar. Tem até um jeito de falar. Como eu disse na semana passada, oh yes. Então, estamos sim, aqui ao longo desse mês, enfim, tentando mostrar e apresentar para a membresia da nossa igreja e frequentadores da nossa igreja o quão danosa é essa lógica, quão danoso é nós movimentarmos a nossa vida a partir de, enfim, uma lógica de barganha com o Senhor. Hoje eu preciso lhes falar sobre essa parábola dos 10 talentos. E eu quero lhes falar justamente sobre essa ideia de uma vida piedosamente medíocre. Essa expressão, ela pode parecer muitas vezes paradoxal, ou eventualmente até um oxímoro, né? Mas a ideia é muito simples. A ideia é que muitas vezes nós, para justificar a nossa mediocridade espiritual, nós damos como desculpa a, enfim, um determinado movimento de espiritualidade. Se você olhar no texto que a gente acabou de ler, você tem aquele servo que justifica o fato dele não ter se engajado com as coisas do Senhor. Ele justifica o fato de que ele não foi, enfim, se envolver com o movimento de multiplicar os talentos do Senhor,
com uma frase teológica. Se você olhar comigo aí, versículo 24, você tem assim ele dizendo ao seu senhor: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. É muito interessante, né? Porque ele dá uma resposta até teológica. Parece um batista reformado, que dá uma resposta teológica. Deus é justo, então eu vou operar aqui na lógica da justiça. Deus é soberano porque ele colhe onde ele não plantou e junta onde não semeou. Então muitas vezes, meus irmãos, nós espiritualizamos a nossa mediocridade espiritual. A gente bota uma máscara religiosa para justificar a nossa falta de engajamento com as coisas de Deus, a nossa falta de reverência para com o próprio Deus, e mais, o fato de que, embora nós não compremos e nunca vamos comprar a nossa salvação a partir de fruto espiritual, é justamente na frutificação espiritual que nós demonstramos se somos filhos da luz ou filhos das trevas. Então já estou resolvendo o dilema aqui teológico do texto já de cara aqui para você. Porque talvez você já tenha ouvido algum tipo de ensino a partir desse texto do tipo: olha, se envolve, olha, vai lá e multiplica dom e talento, vai lá e vai negociar nesse mundo, pega a tua mão aí, bota ela para trabalhar, acorda cedo e faz acontecer, porque se você não multiplicar, Deus é fogo consumidor, e é isso que o texto diz, aparentemente diz, você vai ser lançado nas trevas, onde há choro e ranger de dentes. Não. Essa é a lógica mais maldita que alguém pode, aplicar a essa narrativa. Então, já resolvendo o drama do texto aqui, e já no começo, eu quero dizer para você que esse texto não está ensinando isso. Esse texto está dizendo muito claramente que aquele que já é salvo, aquele que já teve um encontro com o Senhor Jesus, aquele que já teve um encontro com a graça do Senhor Jesus Cristo, é natural que ele vai querer se envolver com o processo de multiplicação dos seus dons e daquilo que ele recebeu da parte do Senhor. Ninguém compra a salvação, ninguém vai para o céu ou para o inferno com base naquilo que produz, mas o crente verdadeiro, aquele que de fato é filho de Deus, que ama o seu Senhor, ele demonstra que ele de fato ama o seu Senhor no processo de engajamento, respondendo em serviço, em ação, à graça de Deus que lhe foi entregue. Por isso, tendo resumido aqui, resolvido os dilemas teológicos desse texto, agora acho que a gente consegue ler o texto e entender aquilo que ele está dizendo a nós. Primeira coisa que a gente precisa entender, meus irmãos, é o seguinte: esse texto que nós acabamos de ler, ele faz parte de um grande discurso que o Senhor Jesus Cristo proferiu aos seus discípulos, que dentro da teologia nós chamamos de o sermão profético. Eu não sei se você conhece o contexto dessa passagem, mas deixe-me explicar para você rapidamente. O Senhor Jesus Cristo, num determinado momento do seu ministério, na verdade no finzinho já, na última semana do seu ministério, o Senhor Jesus Cristo, ele está saindo ali de Jerusalém, está indo em direção ali à região do Monte das Oliveiras. E ao passar pelo templo antigo de Jerusalém, os discípulos ficaram impressionados e mostraram para Jesus e falaram assim: uau, Jesus, olha só, que bonito está ficando, né, a reforma. E de fato, naquele tempo, no primeiro século, o templo de Jerusalém, não tenha dúvidas, era uma das grandes maravilhas do mundo antigo. E aí eles olhando aquela suntuosidade, aquele aparato religioso, note, esse negócio de construir templo de Salomão não é nada de novo, tá? E aí, nesse movimento de suntuosidade, vem Jesus e fala: vocês estão vendo isso daí? Isso tudo está lá no início do capítulo 24. Sim, estamos vendo. Pois é, aí Jesus dá uma fala que choca os discípulos. Ele diz: isso daí não vai ficar pedra sobre pedra. Isso choca os discípulos, porque eles falam: como assim? Só um evento absolutamente escatológico poderia derrubar esse templo. Só alguma coisa realmente muito grande poderia, causar a destruição de tudo isso. E no caminho, os discípulos estão meio assim angustiados,
Chegam lá no Monte das Oliveiras, o Senhor Jesus Cristo se assenta, eles não se contêm. Eles chamam Jesus e falam: Jesus, explica esse negócio que você acabou de falar pra gente, de que esse templo vai cair, e nos fala quais são os sinais da tua vinda e a vinda do teu reino. Aí então o Senhor Jesus Cristo começa a ensinar os seus discípulos. E ele começa a mostrar quais são os chamados sinais dos fins dos tempos. Aí ele vai falar sobre tribulação que há de vir, a perseguição sobre o povo de Deus, enfim, uma série de elementos que são, enfim, aquilo que nós consideramos os sinais dos fins dos tempos. E aí é muito interessante porque, enquanto ele está falando essas coisas, ele também ensina, porque ele não somente diz o que vai eventualmente anteceder a sua vinda, mas ele vai nos ensinar a como viver nesse mundo, antecipando esses eventos que o Senhor Jesus Cristo disse que ia acontecer. E aí ele conta no capítulo 25 duas parábolas. Já que vai vir um fim, já que todas as coisas elas vão receber o seu destino final, já que há de vir o Senhor como justo juiz para julgar os vivos e os mortos, como eu vivo no presente momento? E aí então o Senhor Jesus Cristo conta duas parábolas para ensinar os seus discípulos para viver. A primeira parábola está aqui no início do capítulo 25, é a chamada parábola das 10 virgens. Ele conta uma parábola de 10 mulheres que estavam aguardando a vinda do noivo. E todas elas tinham, enfim, uma candeia, uma espécie de lanterna da antiguidade que consumia óleo. Todas elas tinham candeias com óleo. E 5 dessas noivas eram nécias, eram mulheres tolas, que não tinham nenhum tipo de perspectiva futura. E gastaram completamente o seu óleo, o óleo da sua candeia. Então, quando chegou o noivo, apenas as sábias que tinham se planejado, que tinham se preparado, que tinham tido algum tipo de perspectiva da vinda do noivo, então elas foram recebidas pelo noivo. Em outras palavras, o que essa parábola está ensinando para a gente é que a gente precisa ter algum tipo de perspectiva espiritual acerca do retorno do Senhor Jesus Cristo. Eu não sei se você já parou para pensar, mas eu particularmente não vivo. De verdade, assim, é muito raro eu lembrar de que Jesus ele vai voltar a qualquer momento. Eu planejo, eu faço, enfim, todo tipo de plano, eu penso no futuro, eu vejo todas as coisas que podem acontecer eventualmente. De novo, não estou pregando contra planejamento. A minha vida está na planilha. Essa semana eu estava conversando com a minha esposa sobre, enfim, eventos futuros. O primeiro trimestre de 2025 para a nossa família. Sem em nenhum momento pensar, puxa vida, nada disso que a gente está planejando pode acontecer se Jesus voltar. Então, a primeira maneira de a gente viver sobre esse mundo, aguardando este fim de todas as coisas, é reconhecendo que o fim pode vir e viver uma vida diligente, não gastar o óleo da nossa candeia de maneira tola. Essa é a primeira lição. A segunda lição, ela está justamente na parábola que nós acabamos de ler, a parábola dos talentos. Essa parábola, meus irmãos, apesar de todo mundo achar, ela não fala sobre dinheiro. Embora o texto mencione dinheiro, uma grande quantidade de dinheiro, esse texto não tem como lição principal o dinheiro. Esse texto tem como lição principal a mordomia cristã. Olha comigo no versículo 14. O versículo 14 fala para nós uma coisa muito interessante. Diz que o reino dos céus, ele é também como um homem que, ao sair de viagem, chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. Aqui, meus irmãos, nós temos uma verdade que incomoda muitas vezes o nosso coração, mas é uma verdade bíblica. Que é simples, tudo que nós temos nos foi confiado, não nos foi dado. Tudo que nós temos nos foi confiado. Nós não reclamamos propriedade sobre as coisas que Deus nos dá, nós exercemos mordomia sobre as coisas que Deus nos dá. E, meus irmãos, isso choca
o mundo de hoje, a mim, a você, nos dias de hoje, porque se tem uma coisa que a gente gosta de reclamar propriedade, são justamente as coisas que a gente conquista nessa vida, né? A gente gosta, né, a gente olha, né, pro que está escrito lá, pro nome que está escrito na escritura do nosso apartamento ou da nossa casa. Aí a gente fala, não, isso daqui é meu. Foi Deus que me deu. E, meus irmãos, é importante a gente ouvir essa verdade chocante do Evangelho por uma razão muito simples. Porque é justamente essa verdade que nos liberta da idolatria daquilo que nós temos. Deus, ele nos liberta de idolatrarmos aquilo que nós temos, de elevarmos a categoria de Deus, as nossas posses, os nossos recursos, os nossos bens, justamente ao nos lembrar que não tem nada nosso. Justamente ao nos lembrar que aquilo que nós temos nos foi confiado, e a nossa relação com essas coisas é de administração e não de posse. Nós administramos. A fé cristã afirma que se temos algo, nos foi confiado, nos foi delegado. E isso é importante ouvirmos, porque é desta maneira que o Evangelho nos liberta da idolatria da posse. Você já percebeu que a gente começa a derivar a nossa identidade daquilo que a gente tem? É o fulano que tem carro tal. A gente deriva a nossa identidade da casa que a gente mora, ou do bairro onde está a nossa casa. Não, é o fulano que mora no bairro tal. Aí a gente vai derivando a nossa identidade das nossas posses. Não, se temos alguma coisa, se recebemos da boa mão do Senhor, isso nos foi dado em confiança, para que sejamos meros mordomos e não reclamemos posse. Porque é assim que o nosso coração quebrado tem que se relacionar com aquilo que a gente tem, porque caso contrário, é muito natural à nossa condição humana e caída a gente se entregar a uma relação idolátrica com aquilo que a gente tem. Em segundo lugar, segunda verdade introdutória aqui, é que essa distribuição, note, essa distribuição de bens, ela tem um critério, tem como critério o próprio Senhor. O texto no versículo 15, ele diz assim, finalzinho dele diz assim, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em outras palavras, o que o texto está dizendo é que este Senhor, ele olhou para os seus discípulos e avaliou os seus discípulos. Ele tem como critério de distribuição dos bens, deixa eu chocar vocês, não é a isonomia não, tá? Isonomia é uma conversa nossa, na sociedade pública. Deus, ele não distribui bênçãos de maneira isonômica. Por quê? Porque ele sabe, ele conhece os seus servos, e ele sabe que muitas vezes, meus irmãos, muito na mão de alguns vai ser uma maldição. E pouco na mão de outros é um desperdício. Imagina se Deus inverte, se o Senhor nessa parábola inverte a coisa. Ele dá para o servo medíocre 5 talentos. É um desperdício. Porque ele não tem capacidade, ele não tem condição, ele não tem estofo emocional, espiritual, psicológico, seja qual for, de lidar com aquilo que Deus está colocando na mão dele. Por isso, Deus entrega de maneira soberana, porque Ele conhece os corações de cada um de nós. Porque Ele dá, por isso Ele dá para um 5 e dá para outro 1. E a gente vive orando, né? Eu estou até meio cansado de dar esse exemplo aqui, mas a gente vive orando. Mas assim, foi um exemplo que me chocou, né? Porque chegou uma pessoa para mim e falou assim, pastor, posso orar para Deus me mandar em sonho os 6 números da Mega Sena? E essas são as risadas da identificação. Posso orar para Deus, porque se eu sonhar, aí é que eu vou ganhar, né? Se eu não sonhar, porque se eu sonhar e lembrar no dia seguinte, é totalmente de Deus. Vou lá na segunda-feira e faço a minha fezinha, né? Aí a gente pede uma Mega Sena de Deus, que eventualmente seria uma maldição na nossa vida. É por isso que Deus não nos dá.
Porque acredite, Deus conhece os servos que tem. Ele conhece a capacidade de cada um dos seus servos. Portanto, Ele entrega a cada um de acordo com a sua capacidade. Então pode ser que na minha vida, receber muito seja uma grande maldição. E na vida do outro, se receber pouco, seja um grande desperdício. Porque Deus é soberano. E o nosso negócio pega, meus irmãos, não é com esse conceito da soberania de Deus. O negócio pega é porque, como a gente não confia na sabedoria de Deus, como a gente não confia na boa soberania de Deus, como a gente não confia no fato de que Deus conhece o nosso coração e sabe que se Ele concedesse e respondesse positivamente algumas orações que nós fazemos, isso ia acabar com a gente. Aí a gente vive na comparação, né? Aí olha para um que tem 5 e fala, não, por que eu só tenho 1? E fundamentalmente ingratidão, fundamentalmente esse sentimento de, enfim, de qualquer tipo de mesquinharia que a gente tem dentro de nós, ele nasce a partir de uma percepção de comparação. Porque a gente não está satisfeito, porque o problema não é aquilo que nós recebemos, o problema é aquilo que nós não temos. A avareza, a inveja e todas essas coisas, elas são fruto não de algo que nós temos na mão, mas elas são frutos de algo que muitas vezes nós não temos na mão. E aí o problema não é aquilo que a gente tem. O problema é aquela casa que a gente não tem. O problema é aquela escola que a gente queria poder pagar para os nossos filhos, mas não consegue pagar. Aí o problema não é o carro que a gente tem, mas é o carro que a gente gostaria de ter. Porque nós não confiamos na doce, soberana vontade de Deus que distribui as suas bênçãos, conhecendo cada um deles, cada um de nós. Então isso nos liberta também de uma outra coisa, de ingratidão. Então, enquanto saber que o que nós temos nos foi dado para a mordomia, saber que Deus distribui, tendo Ele mesmo como critério, e não aquilo que eu e você fazemos, então isso nos livra de ingratidão. Porque se a gente confia na soberania de Deus, a gente vai ser sempre grato por aquilo que Deus nos dá. Agora, em terceiro lugar, o texto fala para nós que Deus distribuiu generosamente. E deixa-me explicar uma coisa aqui do contexto antigo. A expressão talento que aparece aqui não tem nada a ver com habilidade. A expressão talento aqui é uma medida de peso, que na antiguidade era usada no mundo financeiro da antiguidade para medir peso de metais preciosos. Ouro, prata e cobre eram medidos e pesados a partir desta medida de peso, talento. Hoje nós usamos o grama do ouro, ou o quilo, seja lá o que for. Na antiguidade, no mundo romano, era o talento. E um talento, dizem os estudiosos, ele tinha pesava mais ou menos 40 quilos. Quanto é que custa 40 quilos de ouro hoje? Eu sei que o grama do ouro, isso daí eu pesquisei ontem, no fechamento da sexta-feira, está R$ 422. O grama. Isso significa que 1 quilo de ouro está R$ 422 mil. Quanto é que é 40 vezes isso? Para o que menos recebeu com generosidade. Deu para entender? Então isso daqui é uma verdade que a gente precisa captar, meus irmãos, nesse texto. Porque, de novo, o nosso sentimento é, Deus deu 5 para ele, Deus deu 1 só para mim, Deus não é generoso. Não! Todo e qualquer derramar das bênçãos de Deus a nós sempre é no campo da generosidade. Sempre é no campo da extravagância. Para o mais medíocre dos servos, ele derramou de maneira extravagante. Para o mais incapaz dos servos, ele deu de maneira extravagante. Por isso, é sempre uma questão de generosidade. É sempre uma questão da graça de Deus operando sobre nós. E aí então a parábola vai dizer para a gente como é que a gente responde a essa generosidade que Deus derrama na nossa vida. Com engajamento. Não com
mediocridade espiritual, com falsa piedade. Não, nós respondemos esta generosidade de Deus ao nos conceder recursos, ao nos conceder tempo, ao nos dar saúde, ao nos dar habilidades, ao nos dar, enfim, todo tipo de tudo que a gente desfruta. A maneira como o Filho de Deus, o remido, o eleito de Deus, ele responde a esta generosidade extravagante, é se engajando. Então você tem um exemplo desses indivíduos nesses dois exemplos primeiros. O texto fala que aquele que tinha recebido 5 e aquele que tinha recebido 2, eles foram se engajar, eles foram aos negócios. O texto fala para nós que o que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente e aplicou-os. Essa expressão aqui, grega, ela comunica essa ideia de negociar. Ele foi agir, ele foi se mexer. Porque, meus irmãos, a graça de Deus derramada sobre nós é um convite para a ação e não para o conforto. E você já percebeu que a gente vive orando, pedindo a Deus um monte de coisa para a gente ter conforto? A gente vive orando. Ah, Senhor, 6 números, porque se eu ganhar os 6 números eu vou sentar no sofá. É por isso que a gente não recebe. Porque se Deus nos dá algo, é porque Ele espera de nós engajamento. A definição de servo é simples, né? É o que serve. Então, que bênção seria essa que faz o servo um folgado, né? Um confortável? Não. Você já percebeu como os nossos critérios estão todos tortos à luz desse texto? A gente fala, Senhor, me dá a promoção. E de novo, não tem problema nenhum ter uma promoção. Não tem problema nenhum você receber da parte do Senhor dádivas, viver numa boa casa, poder dar uma boa educação para os seus filhos, eventualmente desfrutar de bênçãos que Deus está derramando de maneira extravagante na sua vida. Não tem problema nenhum por isso e louvado seja o nome do Senhor por isso. Mas a gente quer receber para poder dizer assim, agora eu vou ficar tranquilo. Direi à minha alma, disse o rico tolo, come, bebe e regala-te. Mas o servo do Senhor, quando ele recebe da mão do Senhor, ele entende que aquilo é um convite para o serviço. Ele entende que aquilo é um convite para o engajamento. É por isso, meus irmãos, que nós temos uma reação dura, duríssima, da parte do Senhor quando ele encontra este servo medíocre. Porque é alguém que está desprezando a graça de Deus sempre extravagante na vida. É alguém que está desprezando a bondade de Deus. É alguém que está absolutamente desconectado daquilo que Deus realmente espera dele. E o texto então continua e diz para nós então que esse medíocre, versículo 18, mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Meus irmãos, aqui tem algumas coisas muito interessantes. A primeira coisa que eu acho muito, muito interessante nesse verso é que quando a nossa Bíblia em português ela diz que este indivíduo cavou um buraco e escondeu o talento do seu senhor, aparece ali uma palavrinha grega de onde nós tiramos a expressão portuguesa cripta. A gente poderia traduzir criando um neologismo. Saiu e podia ser traduzido assim, sepultou, cripteou esses talentos, botou na sepultura. Porque é isso que faz o ímpio, é isso que faz aquele que não entendeu a graça de Deus, que convida ele para a ação, para o serviço, para o engajamento. Ele mata aquilo que Deus está dando a ele. Aí é por isso que tem algumas coisas na nossa vida que elas apodrecem na nossa mão. É por isso que tem algumas coisas na nossa vida que se degeneram na nossa mão. Por quê? Porque a nossa relação com os bens é de cripta. É de colocar aquelas bênçãos que Deus está dando na gente, a gente bota na sepultura. Meus irmãos, eu não ia contar essa história, mas eu vou. Mas teve um negócio que me aconteceu não faz muito tempo, quando
O pessoal aqui da comunicação da igreja me procurou e falou assim, pastor, sabe o que é? A gente vai lá inaugurar lá o campus lá em Anália Franco e a gente precisa mandar um monte de equipamento lá para o hotel, lá para o campus lá de Anália Franco. Tem como, enfim, a gente conseguir aí um frete, alguma coisa, ou eventualmente um irmão da igreja que possa oferecer o carro para nos ajudar e levar todo esse equipamento para lá e tudo mais? Eu falei, claro, tem um monte de gente aí, tem um monte de carro legal, bacana, então vamos lá. Foi muito interessante, que na hora eu me lembrei de um, liguei para ele e falei assim, ô fulano, deixa eu fazer uma pergunta para você. Existe alguma possibilidade de você nos ajudar emprestando o seu carro para a gente? Ou mesmo você pode dirigir. A gente custeia o combustível, mas a gente colocar esse equipamento no teu carro grande aí para a gente levar lá pro hotel. Aí o cara teve a cara de pau, para não falar outra coisa aqui, de virar para mim e falar, sabe o que é, pastor? É que essa semana eu mandei polir meu carro. Aí sabe quando o fígado vem aqui assim, ó? Isso é sepultar a benção de Deus. Isso é colocar na cripta. A vontade que eu tinha de falar era que esse negócio, que você saia com esse carro e que você capote, miserável desgraçado. E tem umas coisas que a gente não fala, tá? Fica tranquilo que se eu tivesse falado isso para ele, estava na folha do Estado, aqui, folha do ABC, né? Pastor da Igreja Batista Urbana mandou o outro lá, desgraçado, morrer e tal. Isso vai para a folha do ABC. Mas é justamente isso que faz com que algumas dádivas da graça de Deus venham às nossas mãos e elas apodreçam. É justamente isso que faz com que algumas coisas que nós possuímos, que recebemos de uma grande extravagância da parte de Deus, quando ela chega na nossa mão, ela apodrece, se decompõe como um corpo dentro de uma cripta. Porque, meus irmãos, aquilo que Deus está nos dando é um convite para que a gente possa se engajar com as coisas do Senhor. Por isso que a gente confessou agora há pouco que aí o papel da igreja é entrar nesse mundo e ser promotor da justiça. É entrar na igreja, é ser igreja nesse mundo, entrar nesse mundo, levando luz no meio das trevas. Ser aquele povo que vai pôr as mãos e vai se engajar com a boa obra, com o serviço, com a dedicação, com, enfim, o miserável, como foi dito, com o pobre, com o órfão, com a viúva, com o estrangeiro. Porque caso contrário, a igreja vira um mausoléu, vira uma cripta. Meus irmãos, tantas formas de aplicar isso que eu estou dizendo a vocês. Me dói muitas vezes ver, enfim, os membros da nossa igreja fazendo contabilidade de tempo para servir um domingo que seja. Porque aqui a gente tem uma lógica no nosso ministério do voluntariado, que é muito simples. Os voluntários da nossa igreja, eles precisam servir apenas um domingo por mês. Por quê? Porque os outros 3 ele tem que ouvir a palavra, participar de culto, não é essa a ideia? Então a nossa ideia é termos voluntários em quantidade o suficiente para quê? Para que cada um servindo um domingo, que seja no mês, nos outros 3 possa ir visitar lá a sogra, não tem problema, vai lá almoçar com a tua sogra no domingão, possa participar de culto, possa ouvir a palavra, não é daquele crente que está morrendo na igreja todo domingo, senão o pastor vai me pegar, não, a gente não acredita nisso aqui. Só que é duro, viu? Chegar para um irmão e falar assim, irmão, dá um domingo do mês. Dá um domingo. E o indivíduo diz assim, sabe o que é? Não sei. Piedosamente medíocre. Não, tem que cuidar da minha família. Não, tem que fazer isso e aquilo. Piedosamente medíocre. Absolutamente medíocre. O texto fala para nós, então, que este Senhor volta. E ele passa a recompensar os seus servos
na medida da sua ação e do seu engajamento. E é muito interessante, meus irmãos, por quê? Porque, olha só que interessante, o texto fala para nós, no versículo 21, que o Senhor, ele chama o servo que multiplicou os talentos, e ele diz assim: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Muitas vezes, meus irmãos, nós nos engajamos também com as coisas do Senhor pela via errada, ou com a perspectiva errada. Por quê? Porque a gente acha que a recompensa daquele, então, que se engaja com as coisas de Deus são os frutos. Não. O texto fala para nós que o servo devolveu tudinho. Não teve essa lógica de barganha com Deus. Ô Deus, eu dobrei o patrimônio, mas deixa um comigo aqui e você pega 9. Não. O texto fala para nós que o servo devolveu tudo. Tudo. Porque a minha e a sua recompensa não são os frutos do nosso serviço e do nosso ministério. A minha e a sua recompensa está em participar da alegria do Senhor. A recompensa é o Senhor e não o fruto. Deixe-me tentar explicar o que eu estou querendo dizer para você. Você não convida para a festa de 1 ano do teu filho ou da tua filha uma pessoa com quem você não tem relação nenhuma. Aqueles que participam das nossas alegrias, que nós trazemos para perto, são aquelas pessoas que nós amamos e são aquelas pessoas que nós julgamos importantes a nós. A gente não chama o Zezinho. Uma coisa que eu fui aprendendo com a Igreja Batista Urbana, muito, muito bonita, aqui, é que eu recebo muitos convites das famílias da igreja para participar das alegrias, não somente das dores dos nossos irmãos, mas das alegrias. É muito bonito, às vezes, receber um convite e falar: pastor, a gente vai celebrar a nossa filha que passou lá na faculdade. Pastor, a gente vai celebrar, enfim, uma vitória que Deus nos deu na carreira do trabalho. Vem celebrar com a gente, pastor. Vem aqui orar com a gente. Vem celebrar e vamos agradecer juntos. Porque aqueles que participam das nossas alegrias são aqueles com quem nós desenvolvemos algum afeto. São aqueles com quem nós, antes de qualquer alegria, há a relação de afeto. Por isso, meus irmãos, o que eu vim dizer para vocês é que anterior à relação de serviço do servo fiel, está pressuposto nesse texto uma relação de afeto. Porque é este que ouve do Senhor: vem participar da alegria do teu Senhor. Deus convida este para a sua festa particular. Deus convida este e fala assim: vem, participa da minha alegria, da alegria do teu Senhor. Porque essa é a nossa recompensa. Isso é o que nós temos que ter como horizonte. A gente às vezes se envolve com as coisas do Senhor. A gente dá dízimo, a gente participa de voluntariado do ministério na igreja, a gente se envolve com as coisas de Deus, a gente deixa de ser lá o do Netflix gospel, né? E aí se envolve, começa a se envolver achando que a nossa recompensa é o fruto. Não, a nossa recompensa é o Senhor, é o dono da obra. É ouvir Ele dizer: vem para a minha festa. É ouvir Ele dizer: eu quero compartilhar minha alegria contigo. Porque a nossa recompensa, meus irmãos, é o Senhor. A nossa recompensa é comunhão. A nossa recompensa é ser convidado para a celebração. A nossa recompensa não é a quantidade de talento que multiplicamos. A nossa recompensa é Deus dizer: vem para a minha festa. Porque você demonstrou que eu sou uma pessoa importante a você, multiplicando talentos que nem são teus. Já percebeu isso? Esses servos, eles multiplicaram talentos que não são deles. Isso daqui, meus irmãos, é um golpe na nossa lógica humana. Porque, meus irmãos, se você já conseguiu juntar aí um dinheirinho que seja, pode ser aquele dinheirinho bem pequenininho, aí você fala assim: vou investir, né?
Vou guardar esse dinheiro, vou investir em algum fundo de investimento. Aí você vai lá, chama lá o gerente da XP Investimentos, né? Fala assim, me ensina aí o que eu tenho que fazer para juntar um dinheirinho aí. E aí a lógica é, o que eu tenho que fazer para esse negócio retornar a mim, né? Então eu boto uma grana aí nos fundos de investimento da XP, e aí a XP vai devolver a mim. Não. Esses homens serviram de maneira diligente por muito tempo, dobrando o patrimônio do Senhor deles. Porque a recompensa não é o patrimônio, a recompensa é o Senhor. Vem e adentra, participa, seja um participante da minha alegria. É por isso, meus irmãos, que o texto está mostrando muito claramente para nós que aquele que não tem interesse de servir, aquele que recebe grandiosamente da mão de Deus e não ouve essa convocação para o serviço, esse é alguém que não conhece o amor de Deus. Esse é aquele que o Senhor não chama para a festa, porque ele nunca teve, antes de servir, um encontro com Jesus. Por isso que esse que não multiplica talento, ele recebe a recompensa. Lancem ele fora. Eu não conheço. Ele não está sendo lançado fora porque não multiplicou talentos. Ele está sendo lançado fora porque, ao não multiplicar talentos, ele demonstra que não há uma relação de afeto anterior à relação do serviço. Ele mostra que a causa desse Senhor não é a causa dele. Ele mostra que ele não está nem um pouco preocupado. Quero recapitular aqui um ensino que nós recebemos há algum tempo atrás aqui do pastor Davi, que hoje está lá em Madrid. Foi uma das abordagens mais brilhantes que eu já ouvi sobre a chamada teologia do inferno. Porque, meus irmãos, nós não pregamos. Se você vir alguém pregando a teologia do inferno com um sorriso no lábio, saiba que você está falando encontrou um falso mestre. Porque nós não nos regozijamos, se nem Deus se regozija com a perdição do perdido, nós não nos regozijamos com a teologia do inferno. Ela é verdadeira, o pessoal já está até negando isso hoje em dia por aí. Mas nós não nos regozijamos quando falamos do juízo vindouro. Mas o pastor Davi, alguns anos atrás, ele falou uma coisa que eu achei sensacional. Ele disse assim, que tal a gente começar a perceber o inferno como somente a continuação de uma vida inteira de indiferença para com Deus? Por que a gente tem que esperar que aquele que foi indiferente a vida inteira, que nunca quis se envolver com a causa do seu Deus, que nunca quis saber do seu Deus, que nunca quis ter uma relação com o seu Deus, agora ele vai querer passar a eternidade com Deus? Se por toda a sua vida ele foi negligente e indiferente. Se por toda a sua vida ele não quis saber de Deus, por que ele tem que passar a eternidade com alguém que ele durante toda a sua vida não queria saber dele? É por isso que esse servo negligente, ele demonstra. Ele não é condenado pelo Senhor, porque ele não multiplicou talento. Ele é condenado pelo Senhor, porque ele demonstrou que é a causa do seu Senhor, o talento que ele recebeu, a graça extravagante que ele recebeu, era algo que ele não deveria se importar. Aí é por isso que ele recebe juízo. Meus irmãos, repito, nós não somos salvos pelas nossas obras, mas nós demonstramos se somos salvos ou não pelas nossas obras de justiça. Porque são as nossas obras de justiça que dizem a Deus, Senhor, a tua causa é importante a mim. Eu quero ser um participante da tua alegria. Eu quero ser um convidado para a festa. Eu não estou nem aí se vai render 10 ou se vai render 5, se vai render 1. Eu quero ser alguém que demonstra com as minhas ações, com os atos das minhas mãos, que tu és importante para mim. Estes homens, eles multiplicaram um talento que não é deles.
e devolveram tudo ao Senhor, porque a recompensa deles é o próprio Senhor. Encerro contando uma história para você que talvez você já conheça. O dia que eu decidi, de fato, de maneira definitiva, falar assim, essa é a mulher que eu vou casar. Eu estava noivo da Isabela, e aí a gente começou a sonhar com a coisa do casamento e etc. E a Isabela tinha aquela rede social que é a janela do inferno para o marido, tá? Já estou avisando a senhora irmã. Que é a chamada Pinterest, que vai pinando, né, as coisas bonitinhas que ela vai vendo e tal. A Isabela tinha o álbum de ideias do casamento. Aí, como ela começou a me mostrar lá as ideias de casamento, eu falei, pronto. Ela acha que ela está casando com um filho de um sheik. Porque o topo de bolo é de cristal. Aí eu virei para ela e falei assim, Isabela, deixa eu te falar uma coisa. Eu sou pastor. E eu sou professor de teologia. Eu sou um pastor que não ganho da igreja. E sou um pastor de teologia. Eu sou um professor de teologia para ganhar a vida. Então deixa eu te falar, não vai rolar esse negócio aí, essas maluquices aí que você está achando que vai rolar. No máximo, se for para ter extravagância, não vai ser na festa, vai ser na lua de mel. Aí ela virou para mim e falou assim, como você é tolinho, Isaac? Eu não estou me preparando para uma festa, estou me preparando para um encontro. Eu não estou nem um pouco preocupada se vai ter topo de bolo de cristal ou não. Eu estou me preparando para uma pessoa. Eu estou me preparando para você e não para a festa. O servo servindo, ele está se preparando para o Senhor, não para o lucro, não para o dividendo, não para o fruto. Ele se prepara para o seu Senhor. E este ouve, vem, participa da minha alegria. Seja bem-vindo e acolhido. Se eu tivesse parado aqui, meus irmãos, talvez eu teria pregado um sermão um tanto moralista. Porque, de novo, sabe como é que a gente deixa esse negócio entrar? Porque aqui, 90% dos pregadores que pregariam isso iriam abrir um slide para você e falar assim, agora a receita para você aplicar tudo isso na sua vida. Receita para isso se tornar algo prático no seu coração e na sua vida. 10 passinhos para tudo isso que eu falei para você se tornar prático amanhã na segunda-feira. Faça isso, faça isso, faça isso, faça isso. Dá o checklist crente. Não vou dar o checklist crente para você. Eu vou dar uma pessoa. Hebreus capítulo 12, versículo 3, ele diz para nós que o Senhor Jesus Cristo, o servo fiel maior, ele tendo aceitado e tendo firmado o seu coração na alegria que lhe era proposta, ele suportou o serviço, o sangue, a lágrima. Por causa da alegria que lhe era proposta, ele aceitou o martírio, ele aceitou o serviço. Por causa da alegria que lhe era proposta, o Filho de Deus serviu. Então, como é que isso vira prático na minha e na sua vida? Um encontro com Jesus. Como é que isso não é uma regrinha, não é uma listinha, 10 passinhos para eu me tornar um servo engajado nas coisas do Senhor? Não, isso é religiosidade. Eu vim pregar para você um sermão sobre Jesus. Como é que eu faço isso ser realidade na minha vida, pastor? Como é que eu paro de amar os meus bens? Como é que eu paro de ser esse crente medíocre que dá desculpas espirituais para a minha mediocridade? Encontre-se com um servo maior, bom e fiel. Este está assentado à destra do Pai Todo-Poderoso, gozando da plena alegria do seu Senhor. Abaixe sua cabeça e vamos orar. Deus bendito, quanta coisa esse texto nos provoca. Quanta coisa a gente, ao ouvir esse texto falar conosco, a gente fica constrangido. Porque a gente gosta da mediocridade espiritual, Pai. A gente gosta do conforto, pedimos bênção, não para sermos úteis, mas para ficar no conforto da mediocridade espiritual, do shopping gospel.
Ah, Pai, nos perdoa por isso. Tanta bênção todos os dias sendo derramadas a nós. Tanta graça todos os dias sendo derramadas a nós. Tanto amor todos os dias sendo derramados em nossa vida. E a nossa resposta é uma indiferença. A nossa resposta é uma negligência. A nossa resposta é uma espiritualidade sepulcral. Ah, Pai, fala conosco. Fala comigo, fala com esses irmãos que estão aqui. Fala com aqueles que nos acompanham pela internet. Nos tira desse lugar de mediocridade e nos leva ao lugar de arregaçar as mangas e servir, não pelo serviço, não pelo fruto, não pela dádiva, mas porque queremos participar da tua alegria. Somos gratos por Jesus nosso Senhor, o servo bom e fiel, perfeito e maior. Oramos nele. Amém.